Você se sente perdida com as demandas da faculdade, com o trabalho, com o resto da vida acontecendo? Acha que tem muita coisa aí que pode acabar perdendo prazos, perdendo um pouquinho dos detalhes do que vai acontecer e com isso você se sente desorganizada? Então vem nesse vídeo que eu vou te ajudar com algumas dicas para você se organizar melhor durante a faculdade. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal do Psi do Futuro. Eu sou a Luana Borba, eu sou psicóloga e head de marketing e a gente vai falar aqui um pouquinho sobre organização. Algo que de fato é uma habilidade fundamental, não só para esse seu momento de vida agora, mas também para a vida que vai continuar acontecendo aí depois. Eu sei que existem muitos aplicativos, muitas ferramentas de organização. Tem gente que prefere usar agenda e caderno, tem gente que prefere fazer tudo online e independente da ferramenta. O mais importante é que tu esteja aberta e disposta a entender o que funciona melhor para você e aquilo que faz sentido na sua rotina. Eu, por exemplo, quando estava na faculdade ainda, eu ia para a faculdade, para o trabalho, para casa, às vezes estava no estágio, então tinham muitas situações onde eu estava em localizações diferentes e nem sempre era fácil ter ali uma agenda ou um caderno sempre comigo, mas meu celular estava sempre me acompanhando. Então, para mim fez muito mais sentido e me ajudou demais quando eu resolvi migrar do papel e caneta para o online, porque isso me acompanhava ali ao longo dos meus dias e eu conseguia manter as minhas demandas centralizadas. Então, o mais importante disso é que você se permita testar, se permita conhecer algumas ferramentas, persiste nelas, tá? Não é tentar um dia só, não, mas é você tentar construir um hábito nisso e usar. Independente da ferramenta que você escolher, não tem uma que seja melhor ou uma que seja pior para a organização. A melhor ferramenta é aquela que você usa, aquilo que funciona. Pode ser um checklist no celular, ali no bloco de notas, a agenda e o despertador. Se esses três aplicativos funcionarem para você, porque eu sei que eles funcionam para mim muitas vezes, isso já é o suficiente para te ajudar a se localizar um pouquinho mais nas suas demandas. Então, se você tiver facilidade com outros sites, com algumas coisinhas que eu vou falar aqui também, isso pode sim agregar ainda mais na tua organização, desde que tu use. Tu tenha um hábito diário ali de preencher as tuas tarefas, de fazer esse follow-up, né? Esse acompanhamento do que está sendo desenvolvido, dos prazos, que você consiga ter um olhar mais claro sobre a sua semana. Bom, só eu já entreguei o conteúdo desse vídeo inteiro praticamente, mas calma que ainda tem muito mais. Só deixar bem claro mesmo que o mais importante é você construir um hábito nisso. Não só ficar pensando na ferramenta ou como fazer, mas sim ter esse olhar, esse cuidado para que isso te acompanhe ao longo dos teus dias. Então a primeira coisa é que você tenha um método de organização. Assim como eu falei, independente de qual método for, o importante é que você aprenda a não confiar apenas na sua memória. E eu preciso confessar aqui que às vezes eu fazia isso, tá? Eu pegava ali um conteúdo no aula e falava, eu vou lembrar de ler esse livro, vou lembrar que tem que ler isso pra semana que vem, tem que entregar tal coisa pra semana que vem. Colocava, sei lá, um post-it no caderno, algo assim, só que eu só abria ele de novo lá na hora da aula. Então, minha memória, ela não é muito confiável, assim como a memória de muitas pessoas, né, eu diria da maioria, não é também para essas coisas. Então, por isso a gente vai escolher recursos que vão nos ajudar na nossa memória, a gente vai lembrar onde que a gente anota nossas tarefas, a gente pode lembrar ali de colocar tudo no calendário, por exemplo, e dar uma olhada todos os dias, e isso já vai ajudar bastante a ter um método para centralizar suas demandas. Uma segunda coisa, então, é você montar o seu cronograma pessoal, entendendo que você pode precisar um tempinho ali no final de semana para organizar os seus próximos dias e todo dia separar um bloco ali de 10, 15 minutos para ver o que precisa ser feito, para anotar suas demandas, entender a prioridade delas também, né? O que pode ser feito primeiro, o que pode ser feito depois. E com esse cronograma, então, você vai construindo esse hábito de se planejar todos os dias e de fazer um planejamento um pouquinho mais amplo, semanal ou mensal até, durante alguns momentos que você está um pouco mais tranquila na sua rotina. E para você se organizar também, é bem importante esse terceiro ponto aqui, que é você ter metas realistas. Por mais que a gente queira ler um livro inteiro, ou ler todos os artigos, ou fazer um trabalho ali da forma mais excelente possível, nem sempre a gente consegue encaixar essas metas, esses objetivos dentro da nossa rotina, dentro da nossa realidade. Então é bem importante você entender o que de fato é uma prioridade para você, o que talvez precise ser deixado de lado nesse momento da sua vida, enquanto você se dedica
talvez em uma área ou outra, mas sem cair nos dois extremos de pegar leve demais com você e deixar a vida te levar, e também ficar ali se cobrando e se criticando de uma forma exagerada, mas encontrar esse meio termo, onde você consegue ter um equilíbrio ali entre as suas demandas e que de fato, cada vez que você realiza uma meta, que você alcança uma tarefa, algo que você estipulou para você mesmo, que você consiga celebrar. Que você consiga de fato se recompensar por aquilo, seja com uma refeição gostosa, com alguma coisa que você gosta de comer, com um passeio que você gosta de fazer, ou se permitindo ali assistir um episódio de uma série que você também curte. Então, independente do que for, é importante ter esses momentos de celebrar aquilo que você está realizando também. Um quarto ponto que pode te ajudar muito na organização durante a faculdade é você ter um lugar específico para estudar. Porque, de novo, a vida vai estar acontecendo e as distrações estão aí, aparecendo a mil, né? Celular, Netflix, tem muita coisa que parece ser bem mais atrativa do que os estudos muitas vezes. Verdade seja dita, não é mesmo? Então, você ter esse ambiente onde você vai para lá para estudar e definir um tempo. Pode ser talvez uma tarde inteira, pode ser uma hora, independente da quantidade, mas é esse hábito, esse lugar de você ir treinando o seu foco a ficar cada vez mais localizado ali em uma tarefa, a suportar talvez as distrações, esse desconforto que pode aparecer, mas entendendo que esse ambiente, ele também pode te motivar bastante. Pode ser a biblioteca da sua faculdade, pode ser um café, pode ser um espaço na sua casa onde você vai deixar as distrações de lado. Você pode colocar um timer ali, fazer um método Pomodoro, enfim, encontrar alguma forma de gerenciar o seu tempo enquanto você está naquele ambiente. Mas é bem importante que enquanto você estiver lá, você esteja focada nos estudos. Não é para ficar lá eu tenho que ficar aqui uma hora e vou ficar aqui até tal horário. Não é só sobre isso, mas é sobre a qualidade do tempo que você vai estar passando ali, e quanto mais você entende que isso é importante, você vai aumentando esse tempo, você vai se sentindo mais focada, mais disposta, você vai treinando isso também num ambiente que favoreça esse hábito de ser construído. Quinto ponto que vai ser bem importante para sua organização na faculdade é fazer um plano de estudo. Então, sabe aquela primeira aula que tem ali a ementa da disciplina, que tem as leituras obrigatórias, que diz um pouquinho do que vai acontecer em cada aula? Então, você pode pegar aquilo para identificar e antecipar um pouquinho as demandas que vão aparecer e localizar quais são os textos mais importantes, como que você pode distribuir isso ao longo da sua semana, ter esse planejamento das datas de prova, semanas de férias, as semanas de sub também, né, que a gente sabe que precisa pegar uma prova substitutiva. Então, entender esse planejamento e montar o seu cronograma para conseguir abraçar ali um número interessante de demandas. De novo, né? Lembrando que a faculdade ela é sua prioridade nesse momento, mas que outras coisas estão acontecendo e você precisa ter essa flexibilidade de se dedicar aos estudos ao mesmo tempo que você às vezes trabalha, às vezes ajuda na casa, enfim, tá ali dedicado em outros projetos também. E por último, mas não menos importante, você evitar a procrastinação. Entender que a prova vai chegar de uma forma ou de outra, o semestre vai chegar no final, mas como que você vai chegar nesse momento? Você vai ter se preparado? Vai ter estudado? Vai ter dado o seu melhor? Ou talvez vai ficar desconfortável, vai ficar evitando isso porque talvez não é a coisa mais agradável de fazer, mas que no fim das contas isso está te aproximando da psicóloga que você quer ser ou do psicólogo que você quer ser? O quanto que muitas vezes essas distrações, essa procrastinação, ela é uma falsa defesa, né? Ela nos defende, ela nos protege de um desconforto momentâneo, mas que talvez lá na frente essa conta vai chegar. E eu sei, eu me sinto muito tia falando isso, tá? Mas eu não sou tua mãe pra ficar aqui dando esse tipo de lição de moral. Mas de fato é uma coisa que eu vejo até na minha própria vida. Quanto mais eu deixo pra depois e eu fico procrastinando, deixando algumas coisas mais pra frente, pior fica. Porque aí eu tenho menos tempo pra conseguir fazer, eu tenho menos recursos, menos pessoas que eu posso pedir ajuda. E aí isso vira uma bola de neve que acaba sendo bem mais estressante, bem mais desgastante do que se tivesse de fato parado ali, separado, um espaço maior de tempo para conseguir fazer aquilo que às vezes é desconfortável, não é a coisa mais legal de fazer no mundo, mas é bastante necessário para que a gente se torne a pessoa que a gente quer se tornar, o profissional que a gente quer se tornar. Isso também diz muito respeito à nossa ética de trabalho. Então, bora buscar quebrar esses padrões de procrastinação aí, e eu falo nós, porque eu também tenho alguns ainda, mas que isso nos ajude a gente a construir cada dia mais a pessoa que a gente quer ser. Combinado? Então,
Essas foram as dicas, eu espero que tenha te ajudado. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você tem alguma outra dica de organização que tem te ajudado nesse momento de faculdade, a gente vai adorar saber. Isso pode ajudar também outras estudantes aqui da nossa comunidade. Beleza? Não esquece de deixar um like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!